Gostaria muito de saber, de conhecer, antes de compartilhar a palavra com você, se tem alguém conosco pela primeira vez. Se for a sua primeira vez, faz um tchauzinho. Deus abençoe, querida. Uma alegria muito grande. Seja bem-vindo. Mais alguém? Do lado de cá? Não? E aí em casa, tem alguém conosco pela primeira vez? Fala do presente. Oi? Presente no final. O presente? Olha. Então, olha, quem está aqui pela primeira vez, a hora que você for embora, ali fora nós temos um presente para você. Então, você que não é a primeira vez, perdeu o presente. Bom, queridos, vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus continue sobre nós. Pai querido, continua falando conosco nessa manhã. O Senhor já está falando no louvor, o Senhor já está falando no abraço, na oração, mas nós precisamos ouvir a voz da Tua palavra. Então fala conosco pela palavra, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Quarta-feira, se Deus quiser, irmão, eu vou fazer a cirurgia, tá? Então ore por mim para que tudo corra bem, para que não haja mais nenhum atraso, que já era para operar dia 13, depois ficou para depois, e agora quarta-feira. Mas já quero ficar livre desse negócio aqui, né? Quero voltar a andar normalmente. Mas eu estou vivendo um tempo, e quero falar para você, um tempo ministerial, um pouquinho diferente. Tenho buscado de Deus algumas coisas, e eu percebo que quando a gente começa, e quando eu falo de mim, eu creio que isso acontece com todos nós. A gente começa a falar alguma coisa, mas às vezes falo alguma coisa e eu não tenho muita noção do que eu falo. E depois o tempo vai passando, aí eu começo a perceber o que eu estou falando. Uma delas eu venho falando já há um tempo aqui, é tão bom nós estarmos na presença de Deus, é ou não é? É muito bom ter intimidade com Deus, isso é maravilhoso. E principalmente num culto, num pequeno grupo, num tempo de oração, quando você está na presença de Deus, você é envolvido, né, por uma atmosfera diferente, por um espírito poderosamente age na nossa vida. Tá, mas até aí tudo bem. Mas depois que você sai daquele momento, principalmente de um culto, você sai daquele culto, tal. Tá, aí depois, querido, vai voltar na mesma? Não muda nada. Então Deus tem falado muito comigo sobre presença, comunhão, intimidade e uma outra coisa, cumplicidade. Porque a presença de Deus vai te trazer algo maravilhoso, mas o que Deus espera é o próximo passo. Se você vai ser cúmplice dele nos projetos que ele tem. Porque se você não tem esse desejo, esse pensamento, dificilmente você viverá as promessas de Deus. Ou você vai viver da metade das promessas e a outra metade fica para trás. Ou então, quando está terminando tudo, você vai experimentar. Você sabe quem é que experimentou a primeira porção de milagres? Eram os discípulos de Jesus, não a multidão. A multidão vinha depois. Na multiplicação de pães, quem é que pegou o pão primeiro? Jesus pega, levanta, agradece, e quando desce é o poder de multiplicação. Por isso a gratidão traz o poder de multiplicação na tua vida. Todo aquele que é ingrato, ele vai perdendo o poder de multiplicação. Então aprenda a ser grato nas pequenas coisas. E aí quando Jesus dá, sabe, um pedaço de pão, um peixe na mão de um discípulo, vamos falar do Pedro, quando Jesus dá para ele um pãozinho ou metade de um pão e dá um peixe, ele pega, e eu creio que se sou eu ali, eu pensava, Jesus está louco, me dá um pão, um peixe tão pequeno, porque o São Peter é a nossa tilápia, né? Agora que tem tilápia grande, mas antes era tudo pequenininho. Então São Peter é chique, né? Mas não passa do tilápia. Ele quando pega aquele pão, se sou eu no lugar dele, fala, Jesus está louco, vai me dar um pedaço de pão e um peixinho para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas? Jesus está doido. Mas ele experimentou o milagre da multiplicação, porque quando ele parte o pão e dá para a primeira pessoa, ele olha para o pão voltou ao tamanho normal. Quando pega aquele peixe, ele parte o peixe voltou ao tamanho normal. Então todas as vezes que eu aceito o desafio de ser cúmplice nos projetos, o poder da realização, da bênção, do milagre, da promessa já começa.
Então, querido, continua me amando, mas o fato de você ser um religioso, uma religiosa, estar nos cultos e não praticar, não garante nada na sua vida. Te garante que você vai ser um bom religioso. Quem sabe até um chato religioso. Mas não passa disso. Eu estava, há uns dias atrás, está tudo bem, né, irmão? Eu falar começar o domingo assim é bom. Eu estava há um tempo atrás, eu estou pesquisando muito, né, e já tenho um pouco preparado para compartilhar algumas séries de quarta-feira, só não o fiz por causa da minha perna. E pesquiso muitas coisas, e uma delas eu estava ouvindo um milionário numa conversa. Milionário, não estou falando de rico, não. Um homem que ele é considerado um dos poderosos dessa terra, pela fortuna que tem. E ele, na entrevista, ele estava falando o seguinte, ele falou, olha, o mundo anda, sabe, numa caminhada, num jeito de viver, que daqui a um tempo só 2 categorias de pessoas sobreviverão, lucidamente. Ele diz, uma categoria, ele falando, somos nós, que somos os poderosos dessa terra. E ele é um ateu, convicto. Nós vamos sobreviver, porque nós temos a fortuna do mundo. Nós controlamos o mundo, nós somos os poderosos do mundo. A outra categoria são o que nós chamamos o povo da fé. Opa! O povo da fé, vou usar uma linguagem nossa agora, os crentes doidos, os crentes fanáticos. É nós. E depois é nós de novo. Foi porque quem não morrer ou fica louco ou vai sobreviver na miséria. Esse é conceito de uma pessoa que se diz poderosa e pelo dinheiro tem muito. Pensando nisso e olhando para o mundo hoje, eu penso uma coisa. O mundo que nós estamos vivendo, existe uma inversão de valores tão grande, que o mundo está se tornando uma fábrica de loucos. Se você estuda psicologia ou psiquiatria, você vai ter muito trabalho. Eu não sei se só eu que penso assim. Mas do outro lado, eu vejo Deus, no seu trabalhar, chamando os loucos para confundir, chamando os que não são, para confundir aqueles que se dizem que são. Porque trabalhar com Deus é meio estranho. Você tem que ser, agora eu vou falar espiritualmente, normalmente anormal. Porque Deus não cabe na minha caixinha, Deus não cabe na caixinha da minha religião. Deus não cabe nos meus preconceitos, e nem nos preconceitos religiosos que nós temos a mania de fabricar. Então, o meu grande desafio pessoal e ministerial, o meu grande desafio é aprender a viver fora da caixa que eu criei. O meu grande desafio pastoral é levar a igreja a viver o desafio de ser fora da caixinha religiosa que nós criamos. Eu não sei, a última vez que eu preguei, que eu mesmo me tirei fora das escalas por conta da minha perna, mas a última vez que eu preguei um tema meio delicado aqui. O milagre da água em vinho. É um tema que muitos pastores não gostam muito. Vocês estão muito quietinhos, está tudo bem. E hoje eu quero tocar nesse ponto, quando o onisciente te chama. Não é te escolhe, é te chama. Esse chamar vem depois de uma caminhada onde ele te escolheu e ele está te observando. Qual é a resposta que você dá para a escolha que ele tem para você? Estão me fazendo entender? Eu quero ir bem devagarzinho, porque talvez ou você já entenda que eu estou ficando louco ou vai me achar louco. Vamos lá, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você é 1 Samuel. Coloca para mim. Vamos entender o contexto aqui. Deus não falava mais. Houve um tempo de silêncio. Não estou falando dos 400 anos do intervalo do Antigo para o Novo Testamento. Não, estou falando depois.
que Deus já voltou a falar, já formou o povo dele, que é o povo de Israel, e começa a se manifestar de novo a humanidade. Mas havia um sacerdote chamado Eli, que no nosso conceito hoje era o pastor principal de toda a denominação judaica. E esse homem se desviou. E por se desviar, Deus se fecha e não fala mais. Então a igreja daquela época passou a viver das migalhas do passado. Porque não havia mais uma revelação, não havia mais uma palavra fresca, uma unção nova, não havia. Porque o sacerdote havia se corrompido. Por ser um pai permissivo. E sendo um pai permissivo, ele levou os filhos na fé também a viver essa... Ia falar uma palavra difícil, mas eu não sei falar, não treinei bem. A viver essa Como é que é? Como é que é? Isso. Língua de caipira, falar esses nomes é difícil. Você entendeu? E aí Deus escolhe um outro profeta. Porque o profeta naquela época, ele não era só profeta, ele era juiz. Ele exercia várias funções. E Deus agora quer substituir Eli. E ele escolhe um profeta. Só que a escolha desse profeta, por aí você vê como Deus trabalha. Deus escolhe Ana para ser mãe de profeta. Só que ele escolhe, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele serra a madre de Ana. Ele torna Ana estéril. Por isso que eu digo para você, andar com Deus não é fácil não. Porque às vezes você não entende o trabalhar de Deus. E essa Ana passa por um tempo tão difícil. E chega uma hora... Obrigado, hein? O relógio ali já... Pode zerar, ele que está me dando 19 minutos já. Brincando. Eu só tenho esse tempo aí, já está estourado o meu tempo aí, ó. Zera ele para mim e começa. Isso aí é do louvor. Senão eu vou me perder aqui. Porque Ana passa um tempo tão difícil na vida por conta da Penina, a outra mulher de Eucana, que era o marido dela. Essa Penina infernizava ela. E isso provocou nela, sabe, uma dor tão grande na alma, no espírito, um sofrimento, que ela começou a buscar Deus incansavelmente. Ao ponto de ela fazer uma promessa para Deus: me dá um filho, me dá um filho. Acaba com a minha vergonha, me dá um filho. E eu devolvo ele para o Senhor. E Deus usa o Eli desviado para falar para ela. Quando ele vê ela chorando. Na igreja ela estava lá murmurando, chorando. E ele diz para ela: mulher, até quando você vai continuar, desculpe o termo, nessa cachaça? Porque era festa esse tempo. E ele deu ela por bêbada. Ela falou: a tua serva não está bêbada. Não sou filha de Belial. O que eu vim aqui é derramar o meu coração, a minha alma, o meu espírito diante do meu Deus. Ele percebe o fora e ele diz: Deus te concederá o que você está pedindo. Você vai ter isto. E ali Deus muda a história dela. E nasce um menino que ela dá o nome de Samuel. E quando ela desmama esse menino, ela leva ele na casa dos profetas, entrega na mão de Eli, o sacerdote desviado. Porque Deus escolheu ele. E aí, o menino estava crescendo, aprendendo na escola de profetas. E de repente ele está lá dormindo, ele estava no templo dormindo, junto com Eli. E ele ouve uma voz: Samuel. Ele acorda. Quem me chamou? E ele corre na cama do Eli. Homem de Deus, o senhor me chamou? Ele diz: não, menino, vai dormir. Você não dorme, não deixa eu dormir. Vai dormir. Samuel volta. E quando Samuel pega no sono, de novo aquela voz: Samuel. Ele acorda e vai lá no Eli de novo. Homem de Deus, o senhor me chamou? Ele falou: vai dormir, menino, já te falei que não te chamei. Esse é o contexto. E aqui, olha, o Senhor tornou a chamar a Samuel terceira vez. Pela terceira vez Deus chama Samuel. E ele se levantou e foi a Eli. Foi de novo no sacerdote e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem.
Mesmo uma pessoa pode estar desviada, mas em certo momento ele consegue discernir quando é Deus falando. Por isso, todos nós, nos nossos momentos de fraquezas, nós corremos o risco de cair, mas Deus nunca vai te abandonar. Ou quando você está em pé firme, ou quando você cai, Deus estará te ouvindo e estará ao seu lado. Nunca vai te desamparar, nunca. E aqui eu já quero falar algo para mim e para você como igreja. Há um conceito no meio dos pastores. Eles dizem assim: Deus perdoa, a igreja não. Então a igreja, nós estamos vivendo um tempo que a igreja vai precisar aprender a perdoar. Nós não podemos, nós estamos aqui para crucificar ninguém. Nós não somos juízes de ninguém. Nós vamos ter que aprender a receber todo mundo com os braços abertos. Não importa o que a pessoa fez ou quem ela é. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar. E há de ser que se te chamar, ou se alguém te chamar, se Deus te chamar, está meio longe aqui, se der para colocar nesse telão aqui também, você me ajuda. Se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Deus diz: eu farei algo no meio do meu povo, e todos aqueles que ouvirem, é assim, vai ser algo poderoso no seu ouvido. Então eu creio que nós estamos vivendo um tempo que Deus está agora chamando pessoas, porque Ele tem algo poderoso para fazer no meio dessa humanidade. Se eu sou um escolhido, se você é um escolhido, uma escolhida de Deus, fica atento, que vai chegar o tempo em que Ele vai te chamar de uma maneira forte. Samuel era um jovem, Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Foram preciso 3 vezes para que ele começasse a entender, e mesmo assim ele precisou de ajuda. Eli precisou ajudá-lo. Se te chamar de novo, diz: eis-me aqui, teu servo ouve. Então esse é o momento que nós como igreja precisamos estar nos ajudando uns aos outros. Se você perceber alguém que está fraco na fé, é hora de estender a mão e orar por essa pessoa, sem comentários com ninguém, porque isso é crente fofoqueiro. E a língua tem um poder terrível, pode incendiar uma floresta inteira. Então guarda esse instrumentinho que está dentro da sua boca. Não deixa ela queimar uma floresta que Deus está regando. Antes de falar dos outros, olha no espelho. Não estou com raiva não, hein? Daqui a pouco eu vou ficar com raiva. Porque é tempo de ser um cristão de verdade. É hora de tirar a fantasia. Então eu quero pensar em 3 etapas, 3 personagens da Bíblia. Porque Deus continua chamando. Coloca essa frase para mim. Deus continua chamando pessoas. Porque todos nós aqui fomos escolhidos. E cada um tem o seu jeito de viver, seu estilo de viver. Mas está chegando a hora em que Deus vai te chamar. Escolhido você já é, escolhida você já é. Agora é o tempo que Deus vai te chamar. Oi? Qual é a resposta que eu vou dar? Que eu darei a esse chamado? Porque experiência, eu creio que todos nós temos, tirando algumas crianças que estão aqui. Temos crianças realmente de verdade. E tem criança que já é hora de ser adulto, mas ainda continua dando trabalho. Primeira pessoa que eu quero pensar com você foi Moisés. Coloca para mim a frase de Moisés. Deus escolheu Moisés. Presta atenção, vamos falar primeiro da escolha. Deus escolheu Moisés e tentaram pará-lo.
Quando Deus te escolheu, muitas pessoas, muitas situações vão tentar te parar. Tá? Então, pessoas e situações vão tentar te parar, mas as pessoas não conseguem. Quem vai te parar é você mesmo. Porque ninguém pode parar, ninguém pode tirar a escolha que Deus fez, o chamado que Deus fez. Quantas vezes eu vejo pessoas dizendo, e ainda continuam dizendo, isso é, olha, continua minha mãe, isso é pura infantilidade. Ah, aquele pastor, aquela igreja matou o meu chamado. Aquele pastor matou o chamado que Deus tem na minha vida. Quem é o homem para matar o chamado que Deus tem na sua vida? Então ele não é Deus. Porque se um homem tem esse poder, o seu Deus não é Deus. Porque o Deus que nós conhecemos, o Deus que está aqui, ó, ninguém consegue interferir nos planos que Ele tem, por menor que possa ser. Ah, não, estão apagando o fogo do Espírito da minha vida. Vai crescer. Quem apaga o fogo é você, que não alimenta, não põe lenha fresca, não põe lenha seca, vive pondo lenha queimada, úmida no seu fogo. Vai apagar. Sabe por quê? Coloca o texto para mim. Moisés nasce debaixo de uma sentença de morte. Aqui já está adiante, tá? Mas quando Moisés nasce, o rei, o faraó, assina um decreto de morte para toda criança, todo judeuzinho que nascesse homem, mata. Menina deixa, homem mata. Moisés nasceu nessa época, debaixo de uma sentença de morte. Mas o homem não mata aquilo que é de Deus na sua vida. Por mais poderoso que ele seja, ele era o rei, ele era faraó. Deus escolhe Moisés, o rei manda matar. Mas Deus é Deus. Deus não só não obedece à ordem do homem, como prepara uma contra-ordem para o rei, para o faraó. Deus tem um humor maravilhoso. Por isso eu não posso pensar nos crentes carrancudos. Crente que você olha, está tudo mal na vida dele. Nunca está bom. Bom dia, bom para você. Você olha para o crente, está chovendo. Daqui a pouco nós vamos encontrar sapo morrendo afogado. Nossa, que calor, hein? Misericórdia. Não tem nada bom. Se tem gente que tem direito de ser feliz, é o cristão. Você é livre em Cristo Jesus. Então vamos mudar isso. E aqui já adiantou, tá? Aqui já adiantou. Aqui Moisés estava com 40 anos, né? Ouviu, pois, faraó esse caso e procurou matar Moisés. Que caso? Que ele tinha matado um egípcio. Moisés mata. As condições da vida, tentando parar Moisés, criaram uma situação que ele matou um cara. E ele matou. Aí chegou no ouvido de faraó. E faraó procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face do faraó. Tem gente que pensa, foi Deus que mandou, pois Moisés era no deserto. Não foi nada, irmão. Moisés fugiu. Porque criou uma situação e agora o faraó quer matar Moisés. E habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Quando Deus escolhe alguém, Deus vai colocando essa pessoa passo a passo para crescer e para aprender. Você pode ver, Moisés foge para o deserto e Deus coloca um sacerdote para cuidar dele. E era um sacerdote que cria no Deus único também. E esse homem tinha 7 filhas. Olha, número da perfeição. Deus coloca ele no lugar e falou, daqui você não escapa, com uma delas você casa. Às vezes você pensa que você está no mau deserto. É ali que você vai arrumar coisa boa na sua vida. Quem é que está passando no deserto aqui? É tempo de coisa boa aparecer na sua vida. Moisés não reclamou do deserto, não. Arrumou mulher no deserto, arrumou filho no deserto. Deus falou com ele no deserto. Às vezes a gente precisa ir para o deserto, irmão. Que é ali que a gente vai crescer, vai ver o quanto é quente o sol ardendo. As quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar a beber ao rebanho do pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. Olha como Deus prepara a situação.
Deus está tentando aqui, Moisés estava com 40 anos. Aí Deus prepara uma situação, vai para o deserto. Naquele deserto ele conhece um sacerdote e que tinha 7 filhas. E Moisés se levanta, porque Moisés foi treinado, ele era um guerreiro. Ele foi treinado para ser guerreiro, para ser faraó, para ser rei. Ele tinha treino, tudo quanto é jeito. Irmão, Moisés nasce no meio da escravidão e Deus o leva para o palácio. E quer ver como Deus reverte a situação? Aquele homem que assina o decreto de morte para Moisés, Moisés cai na casa dele, porque a filha de Faraó pega Moisés. Todo mundo conhece essa história ou não? Sim, então aí adianta o processo. Leva para a casa do rei e chamam a mãe de Moisés, pagam um salário para a mãe verdadeira dele, para ela amamentá-lo e cuidar dele. E Moisés se torna neto de Faraó. Viu por que Faraó queria Moisés e não queria o próprio filho dele? Porque amor de vô é diferente. Eu falo que eu tenho 3 netos. E o meu papel principal hoje é estragar meus netos. Responsabilidade do pai e da mãe. Amor de avô é diferente. Deus prepara tudo. E vai lá. E eu quero pensar com você um pouquinho no que pode parar você na sua vida cristã, na sua escolha. Você é um escolhido por Deus. O que pode fazer com que o chamado de Deus não consiga fazer barulho no seu ouvido? São os preconceitos religiosos. Porque, como eu disse a você, nós somos cheios de vontade de criar preconceitos. Eu tenho o meu. Primeiro preconceito que eu crio: se a pessoa me é agradável, puxa, esse vai ser meu amigo, vai ser minha amiga. Se é chato, Senhor, que nem diz um pastor que eu conheço, quem gosta de crente é Jesus. O crente, para mim gostar dele, tem que ser bonzinho, amigável. Se for chato, não gosto. Não, irmão, isso é preconceito. E a igreja cria preconceitos. Não é tão gostoso nós estarmos aqui, né? Que nem eu tomei banho para vir para cá, pus a minha roupinha de ver Jesus, passei perfume. Mas a igreja tem seus preconceitos. Há um tempo atrás, irmão, pena que aquele relógio vai me atrapalhar. Já vou avisar desde o começo: se eu passar uns 10 minutos, você vai continuar me amando? Se a sua barriga começar a orar em línguas estranhas, não ora junto com ela não, manda ela ficar quietinha. Há um tempo atrás, aqui, nós já estávamos nesse prédio. Entrou um jovem, ajoelhou ali e começou a orar e chorar. Ele estava de bermuda. Uma das pastoras abraçou, orou com aquele jovem, chorou com ele. E depois de um tempo ele pediu para conversar comigo. E eu atendi esse jovem. Sabe o que ele veio falar para mim? Ele falou: pastor, eu aprendi a amar essa igreja, porque aqui eu fui recebido de um jeito muito especial por uma pastora. Ele foi: sabe por que eu vim para cá? Eu não estou falando mal de igreja, irmão, não leva para esse lado não, tá? Estou citando um fato. Ele disse: porque de onde eu vim, teve um domingo que eu fui na igreja de bermuda, e na hora da ministração, uma pessoa veio orar por mim, e começou a falar: Deus está bravo com você, você não ama Deus, você não respeita a casa de Deus, você não tem reverência na casa do Pai. E começou a falar um monte de coisa para ele. E no fim ela disse: onde já se viu vir na igreja de bermuda? Não volte aqui se for para você vir de bermuda. Ou você vem de calça ou você não vem. Ele falou: eu não fui. Ele falou para mim: só que o Deus que falou para ela que eu era um irreverente, que eu não amava Deus, esse Deus não contou para ela que eu tinha naquela época uma calça só. E naquele domingo a minha calça estava pendurada atrás da geladeira, porque eu tinha que trabalhar na segunda-feira. E ele falou: eu fiz uma opção, eu vou de bermuda, mas eu vou louvar o meu Deus, porque o meu pai nunca me rejeita. Não é a sua aparência, não é o seu jeito de vestir, é o seu coração. É lógico que a gente procura vir, como eu brinquei, e realmente tomei banho hoje. É lógico que a gente procura a nossa melhor roupa, é lógico, mas a minha melhor roupa não pode ser a sua. E espero que Deus te dê condições de comprar uma camisa de 1.000, 2.000 reais.
uma calça de 10 mil reais. O meu melhor não é isso. Às vezes o meu melhor, como essa calça aqui, eu comprei no supermercado Extra, eu paguei R$ 59. E está bonito, e você não sabe, ficou sabendo agora. Porque não é a roupa que é bonita, sou eu que sou bonito, a roupa me enfeita. Você tem que criar esse conceito, você é bonito, você é bonita, a roupa que vai te enfeitar, não é a roupa que vai ficar bonita em você. Porque, querido irmão, continua me amando. Igreja não é desfile de moda. Eu não vim aqui para mostrar uma roupa bonita para você. Eu tenho que vir aqui para adorar a Deus e para reencontrar pessoas preciosas como você. Ou nós vamos aprender a sair fora dessa caixinha religiosa, ou a gente não vai conseguir sobreviver. É tão gostoso estar aqui, como eu disse. Mas e a hora que entrar um morador de rua, desculpe o termo, fedido? Eu sei que é difícil abraçá-lo, mas é o nosso papel receber do jeito que ele está chegando aqui. E a hora que chegar um assassino, um criminoso aqui, nós já tivemos pessoa aqui, eu sei que eu estou na internet, do PCC, e depois os chefões vinham aqui para ver se ele estava aqui na igreja. Nós vamos receber essa pessoa do mesmo jeito que nós recebemos os outros. Os desafios da igreja desse século são grandes demais. E a hora que nós recebemos um homossexual aqui, nós vamos recebê-lo com o mesmo amor, com o mesmo carinho que nós recebemos qualquer pessoa. Sabe por quê, querido irmão? Princípios não se mudam. Mas Jesus não recusou ninguém. Vem. Porque o que transforma uma pessoa não sou eu não vou convencer ninguém, você não convence ninguém, é só o Espírito Santo que convence as pessoas. Princípios não se negociam. Mas essa religiosidade tem que ser jogada no lixo. Porque é lixo. Esses preconceitos têm que ser tirados do nosso meio. Muita gente fala de hoje da igreja inclusiva. Jesus nunca negou. Quantas vezes Jesus estava conversando com prostituta? Quantas vezes Jesus estava conversando com um ladrão? E na cruz ele atendeu, ele fez uma pastoral com um ladrão condenado à morte. Um recusou ele na pastoral, o outro diz: não, eu quero o Senhor. O que recusou foi para o inferno, o que aceitou Jesus está no céu com ele. Eu não posso recusar pessoas. E agora eu quero só alegrar um pouquinho você. Irmão, o negócio da Volkswagen é fazer carro. O negócio da Ambev é bebida. O negócio da igreja é gente. Nós precisamos amar pessoas. Nós precisamos cuidar de pessoas. Ao invés de falar de pessoas, vamos orar por pessoas. Ao invés de criticar pessoas, vamos estender as mãos. Nós precisamos sair da caixinha religiosa. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Irmão, quando nós começamos a igreja Vida Nova no Rio de Janeiro, eu já contei isso algumas vezes aqui. Pediram para mim conversar com elas, 3 mulheres. Está aqui o pastor Gerson e a neta dele. O pastor Gerson é o nosso pastor lá de Nova Iguaçu, da Vida Nova. E eu atendi essas 3 mulheres. Sabe qual era a dificuldade delas? Lá tinha 2 denominações que dominavam o local. E elas frequentavam a igreja, mas a igreja não as batizava. E nem podia ser membro da igreja. Sabe por quê? Porque elas não eram casadas. Moravam juntos já há anos, já tinham filhos, já tinham família, mas não queriam casar. E elas pediram para conversar comigo, eu sentei para conversar com elas. E elas falaram: pastor, nós estamos aqui na igreja. O senhor vai aceitar a gente como membro? Eu disse: lógico. O que acontece? Elas explicaram o caso. Eu falei: mas por que vocês não casam? Porque os nossos maridos não querem casar. Mas eles não acreditam, não são crentes, nós somos crentes. Podemos ser membros? Eu falei: pode. O senhor me batiza? Batizo.
Falei, eu vou batizar vocês 3, com uma condição: vocês são membros da igreja, participam da ceia, só que por um tempo antes do casamento vocês não podem exercer nenhum cargo de liderança na igreja, nenhuma atividade na igreja. Tudo bem? Tudo bem. No dia do batismo, sabe que estavam lá os maridos? Sabe o que aconteceu com eles? Se converteram, se batizaram, e pelo menos um eu sei que está firme na igreja, que é o Beto. Os outros nunca mais tive contato. Sabe por quê? Porque eu entendo que igreja é lugar de conserto. De conserto. Aliás, eu não sei quem falou isso, mas ele diz assim: o conserto passa pela minha casa. Não sei se você sabe quem falou isso. Não sabe? Foi o dono da igreja. Ele diz: o conserto passa pela minha casa. Se nós não nos consertarmos, como é que nós queremos influenciar o mundo? Como é que você quer ganhar os seus vizinhos? Como é que você vai ser exemplo onde você trabalha? Cheio de preconceitos. Eu vou repetir: princípios não se negociam, mas amor sim. Eu preciso saber amar as pessoas do jeito que elas são. Jesus me aceitou do jeito que eu era. Nossa. Ô Jeová. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, quando eu me converti. Naquela época era muito mais difícil do que hoje. Eu sei o cuidado das pessoas que vieram falar comigo. Veio um irmãozinho falar comigo, diácono, na igreja. Ele já olhou para mim. Jovem com seu carro, na igreja mascando chiclete, está atrás das menininhas. Mal sabia ele que eu vinha de um namoro desmanchado. E eu estava por dentro dizendo assim: não namoro com mais ninguém, não vou gostar de mais ninguém, isso machuca a gente. Desculpe o termo. Vou ficar com uma, com outra, mas sério, ninguém mais. Aí acabei casando com uma crente. E até hoje estou casado e ela me ajuda muito. E à noite, se Deus quiser, ela estará conosco aqui. Passou um tempo, esse mesmo irmão veio falar comigo. Chamou de lado, que eu jogava futebol. Jovem, vem cá, eu quero falar uma coisa para você. A bola é o ovo do diabo. Tipo assim, o que você está fazendo na igreja, jogando bola? A vontade de falar: pera, assim é bom, eu vou chutar a bola. Assim não nasce mais nenhum demoninho. Eu vou chutar o ovo do capeta, não nasce mais nenhum cãozinho. Mas eu fiquei quieto. O que me ajudou muito, sabe? Foi, como é que chamava? Tinha um grupo que o Alex Ribeiro que liderava. Esqueci o nome. Mas ele cuidava do pessoal do esporte. Atletas de Cristo. Me ajudaram muito, muito. Preconceito. Eu sei a sinceridade do meu irmão, sei. Está no céu hoje. Mas a gente precisa entender como que as pessoas estão chegando. Nunca parei de jogar bola. Agora parei porque não tenho mais idade para isso. Mas às vezes a gente fala de coisas que são do diabo que não são. Não são. Querido, eu tenho que correr. Vamos lá para o chamado de Deus para Moisés. Coloca para mim, quando Deus chama Moisés. Quando Moisés tinha 80 anos, Deus o chama. Mais 40 anos trabalhando no escolhido. E quando Moisés estava perto de completar 80 anos, Deus o chama. Coloca para mim o texto agora, querido, por favor. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Aqui é o chamado. Até então era o escolhido. E o chamado de Moisés foi interessante, quase 80 anos. 40 anos no deserto, passou 40 anos no palácio, vivendo o melhor dessa vida, nas melhores escolas. Depois 40 anos num lugar de terra, sequidão, calor. E lá que Deus o chamou. Por isso é no meio do deserto que Deus te chama. E sabe como é que Deus chamou a atenção de Moisés? Um escolhido, judeu, formado, um povo que Deus forma. Depois de tantos anos de experiência na vida,
Agora estava cuidando de algo que não era dele, poderia ser dele, né? Porque estava cuidando do rebanho do sogro. E de repente Deus o chama. Como é que Deus chama a atenção de Moisés para falar com ele? Fala para mim. Me ajuda aí a pregar. O que você leu ali? Uma sarça ardente. Uma sarça ardente significa uma sarça pegando fogo. Sabe o que é uma sarça pegando fogo? Sarça é um arbusto que dá no deserto. O máximo que ele pode chegar é 2 metros de altura, não dá mais que isso. E a folha é pequena, os galinhos são fininhos. E do jeito que ela cresce rápido, com o calor ela seca. E de repente ela pega fogo. Mas aquele fogo naquele arbusto não demora 15 minutos. E está Moisés cuidando do rebanho do sogro. Daqui a pouco ele olha naquela árvore lá, está pegando fogo. E fala, é mais um arbusto, mais uma sarça queimando. E continuou trabalhando aqui com o rebanho, distraído, tal. Passa meia hora. Oxi, está queimando ainda? E continua aqui, 1 hora. Nossa, 2 horas. Nossa, eu vou lá perto ver. E foi lá perto. E aí Deus chamou ele. Falou, vem para cá que eu quero falar com você. Primeiro, vamos lá, vamos trabalhar com conceito. Tira a tua sandália, que aqui é terra santa. Não vem com o pé sujo, não. Tira aí que nós vamos conversar. Pé sujo é outra coisa, não é sinal de... Depois eu explico uma outra hora. Sabe o que eu aprendo, irmão? A tecnologia está na mão de Deus. Porque o fogo que eu conheço, ele queima. É ou não é? E Deus inventa um fogo que brilha, mas não queima. Irmão, isso é um homem que sabe fazer as coisas. E aí, quando nós começamos a colocar a iluminação aqui, espero que as pessoas que falaram isso não estejam aqui hoje, ou que é bom que estejam. Parecendo boate. Piscando para tudo quanto é lado. Que bom que chamou a tua atenção. Porque foi assim que Deus chamou Moisés, chamando a atenção. Quando nós pintamos de preto, então, igreja preta só pode ser do diabo. Eu vou tirar do microfone porque eu estou na internet. Eu falei para uma pastora, eu falei. Uma roupa do centro espírita, que lá é tudo branco. Até a roupa. Gente, isso aqui tudo, quem ouviu está rindo, né? Que preconceito besta. Nós estamos na internet, nós estamos na televisão. Isso aqui tudo é para preparar uma imagem. Isso aqui tudo é para chamar atenção. E tem gente que está vindo aqui por causa disso. Você sabia que tem escola que não faz formatura aqui? Tem empresa que vem aqui, o bombeiro vem aqui, até o Ministério do Trabalho já usou isso aqui? Por quê? Porque é bonito, é agradável? Então eu preciso sair dessa caixinha. Deus trabalha como quer, com quem quer, do jeito que quer. Ele é Deus. Vamos lá, querido, que eu já estourei meu tempo, então eu só vou rapidinho aqui. Tentar esconder Davi. Deus escolhe Davi. Eu vou rapidinho agora. Coloca só para mim o texto, ali ó. Quando Deus chama, ninguém consegue parar. Vamos falar de Davi. Deus chama Davi e tentar esconder Davi. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel 16:1, Deus chama Samuel, que agora já era um profeta, já era um juiz. Deus chama Samuel e disse o Senhor: Samuel, até quando terás dó de Saul? Você percebe que Deus tem limite? Então cuidado com o teu preconceito, que até aí Deus também tem limite. Deus chama Samuel e falou para ele: por que você está insistindo com Saul? Porque Saul era rei, o rei que não fazia mais a vontade de Deus. Havendo eu o rejeitado, Deus diz: eu já rejeitei Saul, para que não reine sobre Israel. Ele não pode reinar mais, ele está fazendo mal para o meu povo. E como Deus não revoga o dom, Deus deixou Saul como rei. Mas aquilo que era para ser bênção na vida dele se torna maldição. Mas Deus diz: enche um chifre de azeite e vem, porque eu vou te enviar à casa de Jessé, o belamita, porque dentre os filhos de Israel tenho me provido.
já escolhi um rei. Já escolhi. Deus havia escolhido Davi. Mas Deus ainda não havia chamado Davi, não havia falado com ele. Deus escolheu, mas não avisou. Deus já te escolheu, você não sabe. O que você está passando na sua vida é o trabalhar de Deus. Deus usando as circunstâncias. Sabe qual é a maior universidade da humanidade? O mundo que nós vivemos. É aqui que Deus me prepara e te prepara. Muita coisa que eu aprendi no trabalho lá fora, eu uso aqui na igreja. Disciplina, autoridade, princípio. Essas coisas aí a gente aprende. Então a tua vida é uma escola. E você não foge dela. Só que com Deus ninguém passa batido. Se você repete, você volta para o fim da fila. E Deus escolhe Davi, tal. Mas o que aconteceu com Davi? No dia da unção do futuro rei, o pai não chama, os irmãos não chamam, ninguém chama Davi. Tentaram esconder Davi. Coloca outro versículo para mim, por favor, rapidinho. Olha lá, 1 Samuel 11. E tem aquela história toda que Samuel ia cometendo um erro grande, ia ungir o camarada errado. Deus fala para Samuel: você é meu profeta, meu juiz, mas eu não escolho como você, eu não vejo como você está vendo a aparência, eu olho o coração. Às vezes a pessoa que você despreza, Deus não despreza por causa do coração dessa pessoa. E disse Samuel: acabaram os seus filhos? Você não tem mais filho? E disse ainda: falta o menor. Aí o pai dele: não, falta um. Eu tentei esconder ele, mas não dá certo. Porque quando Deus chama, ninguém esconde. Está lá apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda o quê? Porque se ele não chegar aqui, ninguém senta na mesa, ninguém come. Porque aquele que está lá no pasto, cheirando ovelha, cheirando estrume, ele é o rei que Deus escolheu. Chama ele. Talvez a tua vida não esteja muito perfumada hoje, nem muito boa hoje, mas você é um escolhido, é uma escolhida de Deus. Então eu quero ser breve por causa do tempo, querido. Já realmente estou abusando aqui da boa vontade. Às vezes, as pessoas tentam te esconder de Deus, e por tanto tentarem, coloca, sabe, algo dentro de você. Você passa a querer se esconder de Deus. Porque a gente vê muito isso. Quando eu me converti, eu tinha carro. Mas teve um dia que eu tive que vir, eu morava no Paraíso, e vim para Moca. E eu tinha que pegar ônibus. Naquela época não tinha metrô ainda. Como é que eu ia levar esse negócio aqui na mão? Se eu não queria que ninguém soubesse que eu era crente. E a minha Bíblia não era pequena, não dava para esconder. Que vontade de ser mulher para poder andar bolsa. Mas não tinha bolsa. Assim aparece muito. Assim aparece menos. Eu estava me escondendo de Deus. E quantas vezes você se esconde de Deus? Você é um escolhido, mas está retardando o chamado, porque você se esconde dele. Não precisa mais ninguém te esconder. Você se esconde dele. Como me escondo dele? Pelo meu conforto, pela minha vergonha. Eu era pela minha vergonha. Não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Eu vou ser um agente secreto de Jesus. Jesus não carece de agente secreto. Jesus que é crente de coragem, põe o peito e fala: eu sou crente, e daí? Muitas vezes o meu conforto. Quantas vezes as pessoas que estão aqui, não estou mandando recado para ninguém não, mas servir a carapuça veste. Porque o que eu tenho que falar eu falo. E conversei com uma pessoa e falei diretamente com ela essa semana. Quantas vezes a pessoa aqui frequenta a igreja? 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas não se decide batizar. Não, assume responsabilidade. Ué, você é um irresponsável? É que nem um camarada: vou casar para ser feliz. Ué, você é infeliz? Ninguém vai casar com infeliz, não.
Ah, vou para a igreja porque lá tem que ter responsabilidade. Aqui é lugar de gente com responsabilidade mesmo. Então vem para cá que Deus vai te ensinar a ter responsabilidade. Toma uma decisão, ouve o chamado de Deus, Deus te chama. Está frequentando a igreja porque, ai, aleluia, glória a Deus. É tão gostoso o ar-condicionado, lá fora um calor danado. A musiquinha é boa, a gente levanta a mão, fecha os olhos e vai no embalo. Tem muita gente na igreja levantando a mão, sabe até cantar, mas não louva a Deus. Muita gente dentro da igreja ouve a palavra, nossa, que palavra bonita, mas não obedece. Por quase louvar a Deus, por quase obedecer a palavra, quase é abençoado. Então, querido, existe um tempo na minha vida, eu não posso me esconder mais de Deus. E esse é o tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais. Sabe por quê? Está chegando rapidinho esse tempo. Tempo do dilúvio, ou era a arca, ou ia morrer afogado. E a arca não era o melhor lugar para estar, não. Irmão, são 11h20. 11h30 eu termino, está tudo bem? Você vai continuar me amando depois de hoje? A arca não era o melhor lugar para estar, não, irmão. Pensa você passar 1 ano e 40 dias dentro de uma arca, um lugar confinado, morando com elefante, com jacaré, com leão, com hiena, com porco. Gostoso, né, irmão? O perfume da arca devia ser uma delícia. Não tinha bom ar lá, não, irmão. Vivendo com um papagaio. Fala que só. Mas ou era arca ou era morrer afogado. Hoje, querido irmão, ou é igreja, ou você vai morrer na ilusão do mundo. A igreja é um bom lugar para estar, às vezes, em algum momento. Não, não é não, irmão. Tem crente fofoqueiro, falador. Não é o melhor lugar, não. Mas é o melhor lugar para estar. Tem crente chato, vem aqui e fala, nossa, o louvor hoje, hein? Misericórdia, não me agradou. Ué, o louvor não é para te agradar mesmo. Nós estamos louvando a Deus, não você. Palavra hoje, nossa, estava bravo, hein? Aleluia. Até abaixei. Não abaixa não, cria vergonha na cara, vamos obedecer a palavra. Esconde não, vai continuar escondendo até quando? E o último que eu quero falar para você. E todo bom planejamento tem começo, meio e fim. Um dia se reuniu o Estado Maior do Universo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos planejar a salvação da humanidade, que esse povo está lascado? Vamos. Quem é que vai? Jesus é escolhido. Eu salvo aquele povo por amor. E veio aqui, curou enfermo, ressuscitou morto, sabe, salvou família, ensinou amor, tal. Mas o povo não concordou com ele, não, mataram ele. Gente boa, no meio de gente ruim, é isso que dá. Quer matar. Mataram ele. Mas o último versículo, põe para mim, Coríntios, por favor, 1 Coríntios. Quando matam Jesus, ora Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Quando o Estado Maior se reúne, diz, é preciso morrer. Jesus diz, eu vou. E todas as vezes que uma pessoa se voluntaria para fazer a vontade de Deus, essa pessoa, ela recebe nela o poder de restituição. Você me entendeu? Vou repetir. Toda pessoa que se voluntaria a fazer a vontade de Deus, por isso que ninguém é obrigado a fazer nada por Deus. Mas quando a gente aprende voluntariamente a fazer a vontade de Deus, ela ganha o poder de restituição. Jesus diz, eu dou a minha vida. O poder de Deus vem e restitui a vida para Jesus. O profeta Isaías foi usado por Deus para dizer assim, olha, o meu povo é um povo roubado. É um povo que está despedaçado. E não há no meio do meu povo um que grite por restituição. Sabe por quê? Porque não tem autoridade para clamar por restituição. Porque não se voluntaria para fazer a vontade de Deus. E só tem o poder de clamar por restituição quem livremente se dispõe a fazer a vontade de Deus.
Já diz o profeta Isaías. Então eu termino dizendo isso, querido irmão. O mesmo Deus que fez isso, coloca a última frase aqui, por favor, para nós terminarmos. Aquele que tem o poder de te ressuscitar, porque quem está em Cristo nunca morre. Aquele que crê em mim nunca morrerá, e ainda que morra, ele viverá. Porque quem está em Jesus só muda de endereço. É daqui para melhor, por isso tenha medo da morte não. Te chama para ressuscitar os seus sonhos e os seus projetos hoje. Querido, infelizmente o tempo é muito pouco. Tinha muita coisa para compartilhar com você hoje. Mas eu quero dizer algo. Não há nada melhor do que voluntariamente falar: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Antes de me converter, eu não queria ser crente. Eu falava crente. Crente para mim significava não pode. Crente não pode jogar bola. Crente não pode ir no baile. Crente não pode. Crente não pode. Eu falei, não. Crente morreu e esqueceu de deitar. Depois eu descobri que eu realmente morri para as coisas do mundo. E Deus não me tirou nada. Deus trocou o que era ruim por o que é melhor, o que é ótimo. Então eu quero terminar orando. Renan, por favor, vem cá, querido. Pessoal do louvor, vem para cá. Eu quero fazer uma oração. Se você está aqui hoje e você quer realmente entregar a sua vida para Jesus, falar: Senhor, estou aqui. Eu quero ser teu. Eu me entrego totalmente nas tuas mãos. Eu vou te convidar a orar. Não estou te oferecendo uma religião, não. Olha aqui para mim. Não te ofereço religião, não. Religião nenhuma vai te levar para o céu, nem a minha. A religião que a gente chama de crente. Virei crente. Crente você já é. Se acredita em alguma coisa, você é crente. Um negócio muito mais do que ser crente, como todo mundo diz, virar crente, é você ter a passagem que te leva para o céu. É você ter Jesus à sua disposição o tempo inteiro aqui na terra. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, aí onde você está, você que está em casa também, diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida totalmente nas tuas mãos. Eu quero viver nessa terra junto com o Senhor. E eu quero morar eternamente com o Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Eu sei que o Senhor me recebe como eu estou. Muda a minha vida, muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te agradeço por isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só para mim saber, agora não vou te chamar aqui à frente não, daqui a pouco eu vou convidar algumas pessoas que quiserem vir à frente. Tem alguém que orou assim pela primeira vez, ou estava afastado e falou: quero viver para Jesus? Tem alguém assim? Não? Aí em casa tem alguém? Se você fez essa oração pela primeira vez, foca aí. Tem um QR Code, manda uma mensagem para nós.